Então, a última vez que eu fiz um iceberg de Minecraft foi há alguns meses, né? E desde então eu não postei nenhum vídeo novo, seja iceberg de Minecraft ou outro iceberg. Então, depois de assistir alguns icebergs, eu tive a vontade de voltar com isso, de terminar o que eu comecei. E então aqui estou, fazendo a terceira parte do iceberg do Minecraft. Eu tinha a impressão de que eu já tinha feito a terceira parte e nós estaríamos na quarta, mas não, eu não fiz a terceira. Eu estava planejando, eu estava editando, mas eu não lancei. Mas então, o que é um iceberg? Um iceberg é um estilo de vídeo que mostra várias curiosidades que vão da ponta do iceberg, a parte mais conhecida, e tem as informações mais conhecidas e leves e vai até as profundezas, onde tem as informações mais desconhecidas e mais pesadas também. O iceberg é uma analogia para o quão algumas partes das curiosidades ficam lá para baixo desconhecidas por todos. Mas então, agora que vocês sabem o que é um iceberg, acho que podemos começar o vídeo. Deixem um like e se inscrevam. Jenny. Jenny é um mod de Minecraft Java que foi banido por motivos que vocês vão entender logo logo. Esse mod nos apresenta a Jenny, uma bela mulher que te faz serviços caso você dê um diamante para ela. Você deve entender quais serviços são esses. E foi por isso que o mod foi banido, pois ele mostra isso explicitamente. Reator do Nether. Esse era um bloco barra estrutura removido do Minecraft Pocket Edition. Nas primeiras versões do Pocket Edition, não existia o Nether, o portal e tal, a dimensão. Então eles fizeram uma sacada genial. Eles adicionaram esse bloco, o reator do Nether, e que você colocava dentro dessa estrutura. E assim você invocava essa estrutura aí, que tinha os blocos, itens e mobs do Nether. Então você tinha um pedaço do Nether no seu overworld. Craft de celas. Antigamente, as celas não tinham craft, você apenas conseguia elas procurando em baús, tipo na dungeon. E por muito tempo, a comunidade queria que a Mojang adicionasse um craft para as celas. Infelizmente, numa das últimas atualizações, foi adicionado. Agora você faz com 3 couros e uma barra de ferro. Sangue na textura do Zombie Pigman. O Zombie Pigman já teve 3 texturas. A atual, que é o Zombified Piglin, a antiga, que é o Zombie Pigman, e a primeira, que foi esse Zombie Pigman com sangue. Mas rapidamente o Notch mudou isso, porque seria muito brutal, muito bizarro um mob do jogo que é infantil ter sangue nele. Então ele mudou para esse verde, que seria como se fosse uma zumbificação. E aproveitando o assunto, em algumas versões da Pocket Edition, o bebê zumbi Pigman, ele tinha essa cabeça sem nenhuma pele, apenas osso. Tipo de mundo customizado. Essa era uma opção de criação de mundo no Java Edition, em que você poderia mexer na quantidade de estruturas, de minérios, na quantidade de cavernas, de tudo. Você poderia moldar o mundo como você quisesse, literalmente. Mas infelizmente essa feature foi removida e nunca chegou no Bedrock. Debug Stick. Esse é um item do Java Edition. Ele é exclusivo dessa versão, não tem no Bedrock. Ele tem a forma de um graveto encantado. E o que ele faz é mover os blocos. Por exemplo, uma escada que está virada para frente, ele pode virar ela para o lado, para trás. Inclusive pode fazer algumas coisas muito estranhas com os blocos. Vou deixar aí na tela. Inseract. Esse é um easter egg do jogo. Na tela principal, tem a chance de 1 em 10 mil de aparecer Minecraft ao invés de estar escrito Minecraft. Só isso. Terraria. Esse é um jogo lançado em 2011.
Ele tá aqui porque ele tem vários aspectos de Minecraft, como a criação, a mineração, a construção, matar mobs. Mas ele tem várias coisas que se diferem do Minecraft. Como ele tem mais bosses, tem mais progressão, tem mais armaduras, minérios. É o Minecraft só que melhorado. E 2D. Mas agora falando sério, Minecraft e Terraria são ambos jogos muito bons. Os dois têm suas qualidades. Mas ainda assim tem muita gente que chama Terraria de Minecraft 2D. Bruh. Fósseis gigantes. Essas são estruturas que spawnam em alguns biomas, como o deserto, o pântano de mangue e as Badlands. Esses são fósseis, enormes formações de ossos que provavelmente vieram de alguma criatura. Antigamente acreditava que eram de dragões, mas hoje em dia temos outras hipóteses, como um Wither gigante que veio de uma teoria, os Sniffers, que são mobs pré-históricos que foram extintos, que podem ter sido muito maiores no passado, ou até de Ghasts, pois o Ghast residratado, ele aparece em um fóssil do Nether. E sim, eles podem spawnar no Nether no bioma de Soul Sand também. Splash Text. Esses são alguns textos que aparecem na tela de início do Minecraft. E cada vez que lança uma atualização, são adicionados mais splash texts. Alguns são bem engraçados. Me siga no Splash. Esse é um splash text bem raro. Me signo significa missing number, mas me signo faz referência a um Pokémon de Pokémon Red and Blue, que é um signo, é um Pokémon bug. Ou seja, ele não é real, é apenas um bug. Ele não era para ele existir. Arqueologia. Arqueologia é um recurso que foi muito pedido para o Minecraft, tanto que ele foi adicionado, mas na época que esse iceberg foi feito pelo Vini Catalentes, ele não tinha sido adicionado ainda, só foi adicionado na 1.20, mas já era prometido desde a 1.17. Mas hoje em dia você pode fazer um brush, que é um pincel, e você pode escavar o cascalho e areia suspeita, e você pode conseguir fragmentos de cerâmica que podem ser usados para fazer potes. Inclusive, você pode fazer um pote sem cerâmica nenhuma, apenas tijolos. E você pode encontrar outras coisas, como alguns itens e até o ovo de sniffer. Inclusive, tem até uma estrutura própria para isso. A Trail Ruins. É a estrutura em que você mais pode encontrar areia e cascalhos suspeitos. Mas você também pode encontrar bastante em algumas outras estruturas, como o Templo do Deserto. Giant Alex. Essa é uma creepypasta sobre uma Alex gigante toda distorcida que morava em um pântano. Isso na versão 1.12, apenas nessa. Em uma seed específica, você poderia encontrar esse pântano, e indo até lá você encontraria a Alex gigante, saindo de trás da névoa. Essa creepypasta foi bastante popularizada pelo youtuber WildDogXD. F3 é um botão que você pode apertar no seu teclado. Caso você aperte, vai aparecer essa tela de debug secreta aí, onde tem as coordenadas e outras coisas. Também tem outros botões que você pode apertar, como o F5, que te faz mudar de primeira pessoa para terceira pessoa atrás e na frente. E o botão de F1, ele esconde tudo, os botões, o inventário, tudo. ClassicMinecraft.net. Esse é um site em que roda uma das primeiras versões do Minecraft. Ela é bem limitada, só tem o modo criativo. Mas é bem legal caso você queira jogar o Minecraft só por jogar e não tem dinheiro para comprar. Alex Brine. Essa é mais uma creepypasta famosa do jogo. Ela é tipo o Herobrine, só que como o Herobrine é o Steve, Alex Brine é a Alex. É basicamente isso. MD3. MD3 é um formato de modelo 3D. Ele vem do jogo Quake 3. E no Minecraft ele era usado no começo. E assim foram feitos os MT3 Models, que são a Hannah, o Beast Boy, o Steve e o Black Steve. Eles são bem realistas e estranhos.
nem combinam com o jogo. Também tem essa filmagem aí desses bichos esquisitos que são bem realistas pro padrão Minecraft. Todos feitos no modelo MD3. Orelhas do Deadmau5. Isso é um fato bem legal do Minecraft. O Deadmau5 é um DJ canadense que é muito fã do Minecraft, até é amigo do Notch. Então Notch fez esse easter egg para ele, que na conta dele, ele tem esse item, que tem duas orelhinhas de rato, que nem o capacete que ele usa na vida real. Muito legal. Wildfire. Esse é o mob que perdeu a votação de 2017. O Wildfire, ou esse nome aí, é um mob tipo Blaze. Ele era tipo um boss. Ele tinha esses escudos que giravam em torno dele e você teria que pensar mais para atacar. Não era só bater, bater até morrer. Ele não foi adicionado no jogo. Ele perdeu por Phantom, pois era uma votação. Mas ele voltou na DLC do Nether do Minecraft Dungeons. Mas talvez algum dia ele volte para o Minecraft normal. Linguagem de piada. O Minecraft ele tem vários idiomas, ele foi traduzido para vários. Mas no meio disso, na seleção de idiomas, dá para escolher alguns idiomas que não são que não existem de verdade. São apenas piadas, como a linguagem dos piratas, o inglês shakespeariano, o inglês australiano e o lolcat. Mó Bestiário. O Mó Bestiário é um livro oficial da Mojang. Ele é baseado em um bestiário, que é um livro de RPG que cita todas as criaturas e suas coisas. Nesse livro temos muitas coisas importantes sobre a lore, como por exemplo, o Creeper tem TNT dentro dele, e ele tem ossos e coisas, então ele é um ser vivo, uma máquina barra ser vivo. Além de termos uma página inteira sobre galinhas. Calm 4. Essa é uma música não usada do Minecraft. Ela é uma música que apenas durou uma versão. Ela seria mais uma das músicas ambientes do jogo, que nem as outras Calms, mas ela não foi usada. E sobre ela, ela é uma música bem animada, diferente das outras Calm, que quer dizer calmo. Então, porque seria uma música animada, e ainda tem o Note falando Mojang Specifications no meio da música. Mojang specification. Tweets polêmicos do Note. O Note é o criador do Minecraft, eu já falei isso na parte 1, mas ele também ficou conhecido por ter feito alguns tweets bem desagradáveis, como tweets sobre identidade, gênero, ou tweets questionando o mês de orgulho LGBT, e por isso que a Mojang tentou se distanciar dele, inclusive removendo o nome dele dos créditos. Eu não sei se eles deveriam ter feito isso, porque, tipo, ele criou o jogo, mas, mano, esses tweets eram muito polêmicos e poderia pegar mal pro Minecraft. Espectrograma do disco 11. Um espectrograma é uma forma de transformar um áudio, uma música, em uma imagem. Eu não sei explicar direito, mas é basicamente isso. E no Minecraft temos dois exemplos de espectrogramas. O primeiro, que é o desse tópico, é o espectrograma do disco 11, em que aparece o rosto do Steve, ou talvez do Herobrine, e os números 12 e 418. E o segundo é o espectrograma do Cave 14, em que aparece a imagem de um Creeper, bem bizarro. Rubidang. Rubidang é um jogo cancelado, de sandbox isométrico. Ele foi a primeira ideia do Notch para fazer o Minecraft. Mas o jogo não foi pra frente, mas ele acabou usando algumas texturas de lá, como por exemplo da grama e da cobblestone. Assim ele fez Cave Game. O dragão é fêmea. Caso vocês não saibam, o Ender Dragon do Minecraft ele é fêmea. Isso se deve aos desenvolvedores chamarem o dragão de ela,
E também o Notch deu um apelido para ela, que seria Jean. E também tem o fato de que ela protege do ovo, e quem bota ovo é fêmea. Então sim, o dragão do Ender é fêmea. Haritone. Esse é um mod bem apelão. O Baritone é um bot que você pode controlar usando comandos de hashtag, tipo hashtag minerar diamante. Só que escreve isso em inglês. E assim o bot toma conta do seu jogo e ele vai andando sozinho até o diamante, ele cava sozinho e pega o diamante. E aí você pode usar algum comando, tipo hashtag stop. Assim ele vai parar. E você pode fazer isso com várias ações. Basicamente é isso. Filme do Minecraft. Desde a era de ouro do Minecraft. Desde a era de ouro do Minecraft, era dito que teria um filme dele, mas isso demorou muito tempo para acontecer. Até disseram que ele ia sair em 2022, mas também não saiu. Mas felizmente ele saiu agora em 2025, estrelando Jack Black como Steve e tendo que enfrentar a bruxa Malgosha. Inclusive, vai ter até uma sequência, que até foi confirmado que o nome será uma sequência Minecraft. SCP-4335. Se você não sabe o que é um SCP, eu te explico. SCP é uma sigla de segurar, conter e proteger. É basicamente um amontoado de creepypastas que são presas e catalogadas. E assim tem várias entradas sobre essas entidades. E no meio delas está o SCP-4335. A classe dele é Kitter, ou seja, é uma das mais perigosas. Ele é uma anomalia descoberta em 2010, bem no começo do Minecraft. Ele tem vários poderes, inclusive habilidades telepáticas e também provocar alucinações. Atualmente, ele está preso em uma gaiola de obsidiana, mas não se sabe até quando ele ficará lá. Agora que terminamos a camada 3, o subterrâneo, podemos ir para a camada 4, as cavernas. Camada 4, as cavernas. Alpha 1.2.7. Essa é uma suposta versão assombrada do jogo. Ela é uma das inúmeras versões assombradas que tem do Minecraft. Nela você pode encontrar várias coisas, como animais desfigurados, cruzes de Bedrock Netherrack, mas como dá pra saber, é apenas uma versão feita por fãs, que queriam fazer algo assustador. Farderlands. Se vocês viram as primeiras partes desse iceberg, vocês devem conhecer a Farlands, ou Terras Distantes, que é um fenômeno de bug do jogo que acontece quando você chega mais e mais perto do fim do mapa. Aí o mundo começa a gerar essas muralhas bizarras aí distorcidas. Mas então, o que é a Farderlands? A Farderlands, ou Terras ainda mais distantes, é um bug que nem a Farlands. Então, se você pensava que a Farlands, com seus 12 milhões de blocos de distância do spawn, era longe, imagina a Farderlands, que são as terras mais distantes. Portais F4. Em algumas versões antigas do Mine, quando você apertava o F4 no modo criativo, spawnava um portal. É, só isso. Dragão Vermelho. Alguns anos atrás, o Notch tinha a ideia de adicionar um dragão vermelho ao jogo. Primeiramente, essa ideia seria dele ser um boss do Overworld, como nós temos o Wither no Nether e o Ender Dragon do The End, o dragão vermelho seria o boss do Overworld, mas essa ideia foi descartada. Em seguida, ele teve a ideia dele ser um pet. Você poderia chocar um ovo e aí ele seria seu amigo, sua montaria. Mas essa ideia também foi descartada. E até hoje, o mais próximo que tivemos de ter ele foi numa atualização de 1º de abril. Endermen são humanos corrompidos. Essa é uma teoria que diz que quando os seres humanos chegaram no fim, eles se tornaram os Endermans. A teoria mais aceita é que eles ficaram presos lá, comeram muita Chorus Fruit e viraram os Endermans.
a CrossFit foi mudando o corpo deles, e assim eles adquiriram a habilidade de teleporte. Essa teoria é reforçada, pois a fala dos Endermans é em inglês revertido, ao contrário, logo eles seriam humanos corrompidos. Steve Mob. Esse é um mob removido das primeiras versões do Minecraft. O Steve Mob, ou Human, humano, era um mob que spawnava normalmente pelo mundo. Ou você poderia invocá-lo apertando um botão. Aí você poderia invocar um monte deles. Em algumas versões eles eram pacíficos, só ficavam andando por aí desse jeito estranho. Em outras versões eles se atacavam, eles eram agressivos. Mas eles sumiram do Neida. Clit Wolf. Eu acho que isso se refere a um bug da Bedrock Edition, onde você consegue pintar o seu lobo. É muito estranho. Minecraft Love and Hugs Update. Essa é uma atualização de 1º de abril, mais especificamente a de 2015. O que ela fazia era adicionar amor ao seu jogo. Assim os creepers explodiam em corações, você não tomava dano, o item ficava rosa e tinha essas caras aí, entre outras coisas. Era uma atualização focada em paz e amor. Barco de obsidiana. Sabe a Love and Hugs Update que eu citei agora? Então, ela também adicionou essa feature. Ela adicionou o barco de obsidiana, que é literalmente isso, um barco feito de obsidiana. A ideia dele é você poder navegar pela lava, mas ele é tão pesado que ele afunda direto. Raspberry Pi. O Raspberry Pi é um mini computador do tamanho de um cartão de crédito. E ele tem uma versão do Minecraft, que é uma versão antiga do mesmo e que dá até para programar, muito legal. Só não sei como é que você joga isso em uma coisa tão pequena assim. Blocos de estrutura. Esse é mais um bloco secreto do Mine. Se você usar o comando /give espaço @p structure underline block, você consegue ele. E ele basicamente serve para você salvar e conter uma estrutura. Assim você pode salvá-la e assim você pode copiar e colar ela aonde você quiser. Bem legal, eu sempre uso. Efeitos de sorte. Esse é um efeito removido do Mine. A sorte funcionava como o nome já diz, te dava sorte. Assim você poderia encontrar estruturas melhor e ainda conseguir loot melhor. Muito legal, mas infelizmente foi removido. Desertos de gelo. Esse é um bioma removido do Minecraft. Ele existia antes da Adventure Update. E ele é bem o que você pode esperar dele. É um deserto, só que de gelo. O solo dele é composto de areia e neve em camadas por cima. Mas esse bioma não existe mais. Green Steve. Essa é mais uma creepypasta do jogo. O Green Steve, ou Steve Verde, é uma entidade que fica te observando de florestas e cavernas, que nem o Herobrine, muito parecido com ele. Não tem muito sobre o que falar sobre ele. É mais uma das entidades do jogo. Mas o engraçado é que depois dele surgiram um arco-íris de Steves. Muitas das pinturas do Minecraft são pixelizações de pinturas reais, feitas pelo artista Christopher Zetterstrand. Eu vou deixar algumas das pinturas dele aí. Bloco 36. O bloco 36, ou pistão em movimento, é um bloco secreto do Minecraft. Ele é secreto justamente porque você não consegue vê-lo, mas ele existe. Você pode pisar em cima dele e até colocar blocos, mas você não pode vê-lo. Ele aparece e some durante a transformação do pistão desativado até o pistão ativado. Leak. Ah, Leak. Essa lenda vocês com certeza conhecem, principalmente vocês que acompanhavam YouTube lá em 2015, 2016, ou jogavam muito Pocket Edition. O Leak é uma entidade com camisa verde e calças azuis, e também usa uma máscara branca com olhos pretos.
A sua marca registrada é as cruzes que ele deixa no chão. E ele também gosta de stalkear os jogadores. É mais uma lenda do Minecraft. Elas não se mudam muito, mas ela foi popularizada principalmente por youtubers da época, como o Robin Hood Gamer, Chaoscraft. E para finalizar por hoje, eu venho trazer mais uma versão assombrada do Minecraft. Esse é o Chaoscraft, ou Minecraft Chaos Edition. Ele é basicamente o Minecraft Alpha 1.2.7, só que é meio diferente. Para começar, ele tem esses animais ainda mais distorcidos, ele tem esses estilos bizarros, alguns que explodem, e tem toda a estética meio .ez.